Graça e a paz, meus irmãos e irmãs. É com muita alegria que iniciamos mais um culto, iniciamos mais uma semana na presença de Deus. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e juntos iniciarmos falando com o nosso Pai Celestial. Pai de amor, na tua presença estamos e queremos te bendizer. Queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que venhas e faça presente, receba a nossa adoração. Mas sabemos que não temos condições de nos achegarmos a Ti de qualquer maneira. Por isso, antes de qualquer coisa, queremos te convidar a participar deste culto ao Espírito Santo de Deus. E que Tu possas levar até o nosso Pai Celestial a nossa petição de perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Porque queremos iniciar este culto te bendizendo, te adorando, entronizando-te e realizando um momento do qual seja festivo aos nossos corações e alegrando a tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Bendizemos-te e declaramos que tu és bem-vindo ao nosso meio. Obrigada por mais esta oportunidade concedida a nós. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada pela liberdade que temos de te adorar e te bendizer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E certos de que o Espírito Santo de Deus já se faz presente. E nós, na condição de filhos, de discípulos e discípulas de Jesus, nós já nos colocamos prontos para receber de Deus. Vamos fazer a leitura da antífona de número 21, que tem por título O Espírito Santo e a Igreja de Cristo. Façamos juntos esta leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta antífona, ela é retirada da carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 1 ao 14, depois 38 e 39. É um chamado para a minha vida e para a sua vida. Ei, vamos deixar o que é da carne.
e vamos viver segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro o que é viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é reconhecer que nada, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso realizamos na nossa oração o nosso pedido a Deus de perdão pelos nossos pecados. Porque o pecado faz separação da minha vida para com o meu Salvador. E não podemos iniciar o culto reconhecendo que estamos falhando e caindo e tropeçando e achando que o pecado é algo comum a mim porque já sou pecador. Não. Porque nem altura nem profundidade, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Mas nós precisamos reconhecer que dependemos dele, do Espírito Santo, que leva as nossas orações e os nossos pedidos de perdão dos nossos pecados, o nosso reconhecimento, leva até o trono da graça de Deus, como gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão e minha irmã, que a oração realizada, ela venha trazer paz ao seu coração, para que possamos dar continuidade a este culto de adoração ao Senhor, sem nenhum peso de pecado, sem nenhuma tristeza por ter falhado, por ter caído, mas pedindo a Deus e reconhecendo que Ele tem poder para nos sustentar, para nos reerguer e para nos perdoar. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso inário. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar,
Sabemos que a Imetas está com sua conta nova e temos também o Pix. Você que está com a sua oferta, com seu dízimo já reservado, que o Senhor te abençoe. E você tenha liberdade de fazer uma transferência bancária ou realizar o Pix agora com tanta facilidade, não é verdade? Eu mesmo realizo o pagamento do meu dízimo através do Pix. Essas facilidades, elas vêm para nos ajudar e que nós possamos fazer um bom uso delas. Amém? Então você vê aí na tela tanto o número da conta quanto o Pix da Imetas. E eu sei que você que tem um coração totalmente dependente de Deus e que reconhece que tudo que você tem é dele e vem dele, você oferta e você entrega o seu dízimo com alegria. E nós temos a satisfação de ajudar e abençoar a obra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar com o Ministério de Louvor.
agradecemos, Senhor, pelo que Tu és por nossas vidas, em nome de Jesus. Ora,
avançarmos para o momento da palavra, eu gostaria de deixar o convite para você e sua família. Todas as quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração e estudo da palavra de Deus. Realizamos através ainda do Google Meet. Essa ferramenta, ela tem nos auxiliado e tem nos abençoado, porque temos alcançado pessoas não somente aqui de Brasília, de Taguatinga, do Distrito Federal, mas temos alcançado pessoas de outros estados. E glória a Deus, porque é uma ferramenta que, sabendo usar, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz paz, e nos tornamos intercessores uns dos outros. Então, toda quarta-feira às 20 horas, você é o nosso convidado. Nós disponibilizamos o link todas as quartas, a partir das 19h40, 45, para as 20 horas em ponto, darmos início ao culto de oração e estudo. Deus venha abençoar agora a sua vida, porque iremos receber da parte do Senhor. Entregamos a nossa adoração, entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. E agora vamos pedir a Deus que venha tocar o nosso coração, venha tocar a nossa mente através da sua palavra. E eu louvo a Deus porque eu tenho tido o auxílio, a ajuda de muitas vezes ter o reverendo Misael conosco. E mais uma vez, com alegria, eu passo a palavra para o reverendo Misael, que sabiamente tem feito uso destas oportunidades e tem alcançado o meu coração e o seu coração através da palavra de Deus. Que o Senhor o use hoje também para abençoar a sua vida. Amém? O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de justiça tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Esse é o texto da nossa ministração neste momento. Queridos, guarde bem isso. Durezas são muros que se transformam em trampolins para aqueles que têm fé. Aqueles que obedecem ao Senhor, os muros que nós encontramos na trajetória, na verdade, se transformam em trampolins para que nós possamos alçar níveis mais altos. Tudo o que aconteceu no Egito naqueles dias, nós conhecemos muito bem a história, elevou cada vez mais o poder de Deus no entendimento de todas aquelas duas nações, tanto os egípcios, o povo egípcio, quanto o povo israelita. E Deus estava ali em uma ação só, fazendo vários tipos de inserções ou de manifestação. Ele estava fazendo justiça, porque aquele povo, o povo egípcio, tinha escravizado o povo de Deus. Ele próprio disse que estaria levando juízo. Ele também estava manifestando o poder dele para que os israelitas tivessem conhecimento de quem é esse Deus que estava tirando o povo da escravidão, e os próprios egípcios saberiam quem era o Deus dos israelitas. E, por outro lado, toda aquela dureza de Faraó fez com que muitas manifestações, muitas oportunidades pudessem se tornar reais na vida de Moisés. E nós vamos falar exatamente sobre
como as durezas se transformam em trampolins. Como as durezas se transformam em oportunidades. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque nós encontramos dureza na vida o tempo inteiro. Dificuldades, são impedimentos, são resistências, são barreiras que se opõem entre nós e aquilo que nós almejamos. Na vida de Moisés foi exatamente isso que aconteceu. E tudo inicia com Moisés, que estava há 40 anos como um foragido por ter matado um egípcio, e agora ele regressa. Ele não queria regressar. Para ele, o Egito, com tudo aquilo que representava de bom e de ruim para ele, era passado. Ele não queria mais conversa com o Egito. E aqui Moisés já teve que quebrar a primeira resistência, a primeira dureza, o primeiro bloqueio que ele teve que enfrentar foi o retorno para o Egito. Já foi um passo importante que ele deu. O segundo, ele próprio disse para Deus que ele era pesado de língua, ele não era a pessoa qualificada para ir lá libertar o povo. Mas Deus disse que era ele o escolhido. Aqui, uma resistência que o próprio Moisés tinha. Moisés tinha a resistência de voltar para o Egito, Moisés tinha a resistência, a dureza dele mesmo, de poder se tornar um agente, um representante de Deus diante de Faraó. Várias durezas estavam no caminho de Moisés. Agora, ainda Moisés teria que enfrentar duas maiores resistências. A primeira foi de Faraó e a segunda, pasmem, foi do próprio povo que ele foi libertar, os israelitas. Porque quando os israelitas perceberam que Faraó resistia e Faraó castigava o povo por causa das tentativas de Moisés, o povo então começou a murmurar, começou a reclamar e pediu até para Moisés parar. Colocaram a culpa em Moisés. Eles não entenderam que toda libertação tem um enfrentamento. Toda luta por libertação de jugo tem a resistência do outro lado. Provoca uma reação, provoca uma retaliação do inimigo. E o povo não entendia isso porque já estava consolidado, acomodado naquela situação. É o povo que não tinha enfrentado nenhuma situação de libertação real ainda. Pediu a Deus a libertação, e quando Deus manda a libertação, o povo achou que seria mais fácil, que não teria a participação dele próprio, que não teria que enfrentar as durezas de Faraó, que não teria danos. O povo então ficou surpreso quando o Faraó começou a colocar jugo mais ainda pesado no trabalho escravo que eles faziam. E o povo ficou surpreso quando viu que o jugo estava cada vez mais pesado por conta da ira de Faraó quando Moisés tentava libertar o povo. Muito bem, eu quero colocar esse ponto aqui para vocês, porque todos nós enfrentamos durezas internas e durezas externas. Como eu disse, Moisés teve a dureza de achar que ele não era competente para aquele trabalho, para aquela missão. Ele também achou que ele não deveria voltar para o Egito. Havia alguns bloqueios na vida dele que ele próprio precisava quebrar. Eram barreiras, eram resistências, eram bloqueios. E depois ele teve de Faraó e teve do povo. Eu quero trazer para você pensar que muitas barreiras que você enfrenta, bloqueios, dificuldades, a vida é dura. Aquilo que você tenta conquistar é resistente, não cede. Os anos se passam e você não consegue. A luta parece que fica mais acirrada. Em toda essa conjuntura de dureza, de dificuldades, podem estar sendo tecidas oportunidades que talvez você não esteja percebendo. Talvez você esteja olhando pelo viés do povo de Israel. O povo israelita, quando se deparou com a dureza, logo recuou, logo reclamou, logo murmurou e já queria se entregar definitivamente para o inimigo que escravizava. E Moisés, ele tinha uma postura agressiva. A agressividade que eu me refiro é aquela que vai fazer você ir para frente, furar o bloqueio, atravessar,
E mesmo com todas as dificuldades, e Deus estava empurrando Moisés. Deus dizia, volta lá. Faraó endurecia o coração, Moisés ia lá pela ordem de Deus e mandava mais uma praga. Faraó vinha negociar, cedia em palavras para que Moisés pudesse cessar a praga. E quando Moisés orava e a praga cessava, Faraó voltava atrás e mantinha a sua dureza. E cada vez mais Faraó impunha mais sofrimento ao povo de Deus. E havia então aqui dois pontos de vista, um de Moisés e o outro do povo. Cada um via de uma forma diferente. Moisés cada vez mais insistia, ia para cima. O povo cada vez mais regredia, se assustava, ficava pavoroso. O povo cada vez mais ficava amedrontado, cada vez mais acuado. E Moisés cada vez mais agressivo. Era a mesma dureza. Faraó tinha dureza para com Moisés, que não atendia Moisés, mas a dureza dizia respeito ao povo, a libertação do povo. Note, era um homem só que criava o mal tanto para Moisés quanto para o povo, mas a reação do povo era diferente da reação de Moisés. Eu gostaria que você pensasse um ponto muito importante, que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque já se ouviu muito falar disso aí. Muitas pessoas já falaram isso. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, então a voz do povo era: deixa Faraó nos dominar. Deixa como está. Moisés era apenas um homem. E ele sim era o representante de Deus. Então, cuidado, porque muitas vezes nós achamos que temos que andar conforme a maioria. Não é conforme a maioria. É conforme a palavra de Deus. Se há dureza na nossa vida, eu não tenho que olhar para as pessoas que aceitaram essa dureza passivamente, dizendo: ah, esse é meu destino, esse é meu karma, essa é a minha sina. Nada disso. Nós temos que lutar o tempo inteiro por dias melhores, por libertação, por conquistas. Afinal de contas, nós temos um Deus que nos empurra para frente, enquanto outros estão vendo pelo ponto de vista de derrota. Nós olhamos pelo ponto de vista da vitória. Afinal de contas, Deus está conosco. Se Deus está conosco para ficarmos do mesmo jeito, para que Deus está participando da nossa vida? Se é para tudo ficar como está, qual é a participação de Deus na nossa vida? Por que Deus viria participar da nossa vida se era para a vida continuar do mesmo jeito? Porque se é para ficar como está, ela é só manter seu curso. Mas se Deus intervém, é porque é para acontecer alguma coisa sobrenatural. Se Deus intervém, é porque é para acontecer milagres. Se Deus intervém, é porque é para quebrar durezas. Se Deus intervém, é porque é para atravessar todas as barreiras que se levantam contra nós. Se Deus intervém, é para nós encontrarmos um nível mais alto. Se Deus intervém, é para você encontrar a vitória na sua vida, na sua casa, em todos os espaços que você tem colocado sua fé diante de Deus. E nesse contexto todo, eu quero te fazer perceber como as durezas foram ferramentas importantes. Lembra que eu disse no começo? A dureza muitas vezes é barreira, mas essa barreira acaba se tornando um trampolim para que a gente vá para um nível mais alto. Eu quero colocar aqui alguns pontos para você perceber como que a dureza de Faraó gerou oportunidades para Moisés. Lembre que Deus tinha dito que era para o povo Egito saber quem era o Deus de Israel. E era para o povo de Israel saber quem era o seu próprio Deus. Então Moisés estava ali como o ator principal. Ele era o personagem principal nas mãos de Deus. Todos os olhares se voltavam para ele. Havia uma guerra de titãs, Faraó contra Deus, por causa do povo. O povo era o prêmio. E havia uma luta de Deus com Faraó. E havia uma grande observação. Acontece que parecia que Moisés estava em desvantagem porque era um homem só. Faraó
tinha toda a sua glória, todo o seu exército, todo o reino. Moisés era um homem só, ainda era um foragido que estava voltando para casa. Então, aos olhos humanos, Moisés não tinha chance. A expectativa de todas as pessoas que tinham conhecimento do que estava acontecendo era de que Moisés seria derrotado. Foi por causa da dureza de Faraó que permitiu Moisés confirmar que Deus realmente estava com ele. Se Faraó não tivesse resistido, não tivesse tido dureza nenhuma, Moisés não precisava fazer nenhum milagre, não precisava lançar a praga e tirar a praga. Não precisava ele transformar a vara de pastor que ele tinha em serpente. Ele não precisava ter manifestação nenhuma do poder de Deus. Porque Faraó simplesmente aceitaria o povo ir embora, então não precisava de Moisés ter nenhuma manifestação que pudesse convencer Faraó de que Deus estava com ele. Por que que Moisés pôde então confirmar que Deus estava com ele? Por causa da dureza de Faraó. A dureza permitiu Moisés mostrar que Deus estava com ele. As durezas que você tem enfrentado na vida, as resistências, as dificuldades, as barreiras que você tem encontrado, podem te permitir mostrar para todo mundo, confirmar para todo mundo que Deus está na tua vida. Deus está te fazendo vencer. Deus está te fazendo ser agressivo, a perpassar por meio de toda a tribulação, de todo o vale da sombra da morte, de toda dificuldade, de toda opressão, de toda perseguição, de toda coisa ruim que vem contra você. Não importam as tribulações, não importam as lutas que tem passado. Se Deus está contigo, você vencerá. Foi por causa da dureza de Faraó que Moisés pôde provar que Deus estava com ele. Você está olhando para a dureza, ela é real. É real. São muitos problemas. São muitos problemas. No entanto, você tem a oportunidade de fazer desse muro, fazer dessa dureza um trampolim para crescer na sua fé, para manifestar o poder de Deus e manifestar, acima de tudo, a sua confiança, a sua lealdade ao Senhor. Não desanime, não entregue os pontos. Foi por causa da dureza de Faraó que Moisés pôde provar para o povo de Deus, os israelitas, que Deus estava ali com mão forte, que ele era poderoso e podia livrar o povo, sim, podia levar o povo para uma terra prometida. Se aquelas manifestações não tivessem acontecido, por que que o povo iria seguir Moisés? Por que que o povo ia sair daquela terra e ia fazer uma trajetória longa, passar por terras distantes, passar por terras estranhas, passar por lugares desérticos? Se Moisés não tivesse manifestado o poder de Deus e só pôde fazê-lo por causa da dureza de Faraó, por que que o povo iria segui-lo? O que que ele tinha para oferecer para o povo? Qual o convencimento que o povo teria para seguir Moisés? Foi a manifestação do poder de Deus, tudo isso gerado por causa da dureza de um homem. Então a dureza que nós enfrentamos na vida, ela tem as suas importâncias, elas têm os seus ensinamentos, elas têm os seus valores. Então se você está enfrentando durezas, dificuldades, as coisas não avançam na sua vida, você pode mostrar que em todo tempo, mesmo quando você não consegue ter vitória, você confia no Senhor. E todos vão ver que você não é uma pessoa de desistir. Jesus disse o seguinte: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverar. E quando é que nós perseveramos? É quando as coisas não estão bem. Porque se as coisas estão bem, é só seguir. Mas se as coisas não estão bem e eu estou buscando dias melhores e não encontro esses dias melhores, então eu tenho que perseverar, insistir. E é nessa insistência que eu vou ganhar a alma. O que é a alma? É a vida, é o bem-estar, é a realização. Então a dureza foi pedagógica. A dureza que Moisés enfrentou teve um propósito. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. O terceiro grande ensinamento que nós temos da dureza de Faraó foi que
permitiu o enriquecimento do povo. Olha que coisa maravilhosa. Houve uma reviravolta. No primeiro momento, o povo achou que estava perdido, que a causa estava agora sem solução, que além de não ser salvos, além de não poder sair da escravidão, o povo ainda achou que haveria um peso maior, sofrimento maior, uma luta maior, humilhação maior. E é isso que acontece com muita gente que está na luta, que está travada uma guerra. Pessoas que estão tentando algo e não conseguem. Em algum momento parece que a coisa se agigantou sobre nós. Parece que vai nos eliminar. Parece que tirou de nós todas as chances, todas as oportunidades, todas as possibilidades. Foi o que o povo achou. Pronto. Além de não ser liberto, ainda tinha o jugo acentuado, intencional, como castigo de Faraó sobre o povo. Mas na verdade, o povo egípcio, que sofreu muito com as 10 pragas, chegou um momento que os egípcios disseram o seguinte: vão embora daqui. Os egípcios disseram para os israelitas: vão embora daqui. E olha, para vocês irem mais rápido, eu vou dar um incentivo para vocês. Está aqui meu bracelete de ouro, leva. Está aqui meu brinco de ouro, leva. Está aqui meu colar de ouro, leva. Está aqui a prata. Está aqui a roupa nova. O povo saiu de lá rico. Que coisa, né? Tudo por causa da dureza de um homem. Você já pensou nisso? A dureza de Faraó teve um propósito. Às vezes nós achamos que a dureza da vida, dos problemas que nós enfrentamos, vão nos levar à ruína, vão nos levar à destruição, vão nos levar à derrota. Mas nós sabemos mesmo quais são os planos de Deus? Quem que imaginou que Deus iria fazer tudo isso? E por fim, foi por causa da dureza de Faraó que o povo realizou a primeira Páscoa. E a Páscoa é o maior símbolo de libertação, tanto do Egito, como foi do Egito, quanto também a libertação da morte eterna, da escravidão eterna. A primeira Páscoa foi lá com Moisés, a segunda e definitiva Páscoa foi com Jesus. Jesus é a nossa Páscoa cristã atual, vigente. Mas a primeira Páscoa que fez menção, que projetou a segunda Páscoa, começou lá no Egito. Tudo por causa da dureza do coração de Faraó. E o que aconteceu? Deus chamou Moisés e falou assim: olha, manda o povo preparar uma Páscoa, porque isso vai ser um sinal da libertação. Vocês vão matar um animal sem mácula, sem defeito, vão passar o sangue no umbral das portas, vão comer toda a carne, não quebre os ossos, e comam o animal inteiro. Se uma família for pequena para comer o animal inteiro, divida com outra, mas não pode sobrar nada. E vocês vão comer ervas amargas e pães asmos, que são pães sem fermento, porque é para significar pressa, não dá tempo levedar, não dá tempo esperar o pão crescer. Deus estava trazendo um simbolismo grande para aquele povo, que também foi para nós. Nós temos a Páscoa do Senhor, que é a nossa tão grande salvação, libertação, vitória final. A nossa Páscoa teve início lá. O prenúncio da nossa Páscoa foi lá. Tudo dentro de um contexto de dureza. Pense bem quando você for reclamar, ou avaliar, ou analisar a dureza que a vida tem imposto sobre você. Pense bem. Nessa dureza que você está enfrentando hoje, quem sabe, não é para te destruir. Você tem a oportunidade de mostrar em quem você confia. Você tem a oportunidade de mostrar que Deus está contigo, porque apesar da dureza, Ele tem te sustentado. Você tem a oportunidade de mostrar para todos que tem um Deus que muda as situações. Enquanto todo mundo achar que você está triste, que você se sente uma pessoa destruída para baixo, uma pessoa, digamos assim, eliminada dos projetos, dos planos, porque tem muita coisa ruim que resiste contra você. Então, quando você estiver enfrentando as durezas da vida, lembre que o Senhor reverteu tudo isso para o bem do seu povo. Deus vai reverter
todas as dificuldades que você tem passado. Continue confiando no Senhor. Continue sendo agressivo no sentido de fazer sempre o que tiver que fazer. Você sabe o que é correto. Faça. Não faça apenas declarações vazias. Porque declarações vazias o Senhor não aceita. Na Bíblia está lá bem claro, o Senhor dizendo o seguinte: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo rasga as suas roupas, mas não rasga o coração. Tem muita gente com uma fé apenas de palavra. Fazem declarações e falam isso, aquilo, outro, mas não demonstram no dia a dia. Não tem ações concretas. Jesus diz o seguinte: a árvore é conhecida pelo fruto, não é pela aparência. Então tem muita gente que fala de Deus, mas ela não vive aquilo. Tem muita gente que fala de fé, que quer ser uma pessoa assim, espiritual demais, pentecostal e aquele negócio muito místico, mas no dia a dia a pessoa não confia em Deus, não colabora com o reino de Deus, não se importa com as coisas que Deus se importa, não busca o Senhor, não se quebranta, não está preocupado com o pecado que comete, não está pensando se sua vida é de santidade ou não. Olha, queridos, eu estou falando isso aqui para vocês porque, às vezes, as durezas que a vida impõe sobre nós parecem nos levar a aceitar algumas escravidões, e entre elas a escravidão do pecado, parece nos fazer acomodar na vida que nós estamos, como aconteceu com os israelitas. Eles acharam que eles tinham que recuar, já que a vida estava dura demais, eles tinham que aceitar aquela vidinha de escravidão que eles tinham, pelo menos eles estavam vivos. Não, isso é aceitar o medíocre, é aceitar o pequeno. Isso é um insulto ao Deus da nossa vida, porque o Deus que nós temos não aceita a vidinha pequena. Mas o que eu estou me referindo não é só uma vida financeira, não é só uma vida profissional ruim, uma vida familiar ruim, não. É uma vida espiritual ruim também. É uma vida devocional ruim também. É uma vida de prática espiritual ruim também. Tem muita gente que fala da fidelidade de Deus, mas não é fiel para com o Senhor. Isso é uma vida espiritual ruim. É escravo dessa vida ruim. Então, perceba tudo ao teu redor que você vive, porque isso é importante. Lembre, Moisés teve que vencer primeiro as durezas internas. Quem sabe há algumas durezas na tua vida que precisam ser quebrantadas. Algumas durezas na sua vida que precisam ser rompidas, para que você possa então romper as durezas externas. E eu gostaria que você analisasse essa mensagem, porque Deus ouviu a oração do povo e queria libertar o povo. Mas a libertação inclui um preço que nós temos que pagar. Eu também preciso perseverar. Eu também tenho que ter minha parte. E eu estou falando isso para te ajudar, porque está sendo pregado muito um evangelho facilitado, um evangelho apenas de declarações, um evangelho muito remoto, um evangelho muito facilitado, um evangelho muito leve, com pouca Bíblia e muitas luzes, muito show. Gente, o evangelho não muda. Se nós queremos algo de Deus, eu tenho que viver conforme Deus. Não é conforme algumas pessoas estão ensinando por aí, como as facilidades que estão sendo apresentadas. Não. E acima de tudo, a nossa grande bênção, a grande libertação na vida, não é a libertação de dívidas, que também é uma bênção, não é a libertação só de enfermidade, que também é uma bênção, mas é a libertação da morte eterna. E nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar além dessa vidinha aqui. Nós temos que pensar além disso, porque tem um vidão pela frente, que é a vida eterna, longa e de qualidade superior a essa que nós estamos vivendo. Mas nós temos os pré-requisitos na Bíblia. Então é importante nós quebrarmos as durezas de dentro de nós. Muitas vezes nós não queremos ouvir certo tipo de mensagem. Exatamente como os israelitas estavam acomodados. Não queria nada diferente que fizesse eles saírem do conformismo, que os levasse para o confronto, que os levasse para a luta, que os levasse para uma nova postura,
que os fizesse correr risco. Eles não queriam isso, como muitos não querem hoje também. Mas se você quer enfrentar, quer vencer as durezas que se impõem contra você, eu gostaria que você pensasse em tudo o que foi pregado aqui. Nós vamos orar, eu vou colocar a tua vida diante de Deus. Oremos. Senhor, Tu conheces tudo o que nós enfrentamos, as durezas, as dificuldades que a vida impõe sobre nós. Eu venho pedir a Tua visitação na vida de cada um, que possamos perceber, analisar aquilo, Senhor Deus, que tem trazido para nós muitos desafios, muitas lutas e muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos cansados. Mas a verdade é que a Tua palavra diz que nós devemos persistir, nós devemos manter a nossa fé. E nos ajude, Senhor, porque nem sempre é fácil. Eu peço por cada vida que está aqui. E eu creio que o Senhor falou aos corações. Aquelas pessoas que estavam achando que as lutas que estão enfrentando continuamente são sinais de derrota. Mas o Senhor está dizendo nada disso. Eu estou manifestando o meu poder. Eu estou testando a tua fidelidade, a tua lealdade. E eu estou construindo um novo caminho para você. Abençoe, Pai, cada vida e nos ajude, nos dá o conforto para nós enfrentarmos os momentos que estamos vivendo. E também, Senhor, nos ajude a quebrar, a enfrentar as durezas do nosso próprio coração, a mudar o nosso comportamento, assim como Moisés teve que mudar o rumo, mudar a dinâmica da vida, mudar a rotina, mudar seus planos. Mudou tudo. Por causa do Senhor, nós também temos que mudar. Mas muitas vezes queremos ficar do mesmo jeito. E tem aqueles que querem uma grande libertação, uma grande vitória, mas não querem enfrentamento nenhum. Não querem enfrentar Faraó, não querem correr risco. Senhor, nos ajude a perceber que o texto que nós lemos é o grande ensinamento para os dias de hoje. Oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos ensine mais do que foi falado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estamos todos abençoados, amém? Vamos agradecer a Deus pelo culto que tivemos a liberdade em prestar e que no decorrer da semana você continue sendo ministrado por Deus através da sua palavra. Que os pontos dos quais o Espírito Santo de Deus precisa tratar contigo, que ele continue este tratamento que iniciou hoje com a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, a cada manhã, esta palavra se torna novidade. Esta palavra vem e traz o sustento, o fortalecimento para cada área da qual eu e você necessitamos. Oremos agradecendo ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Criador dos céus e da terra. Tu és o dono das nossas vidas. E te somos imensamente agradecidos porque tivemos a liberdade de prestar um culto a Ti. Tivemos, Senhor Deus, mais uma vez a oportunidade de recebermos da Tua parte a palavra de Deus. Obrigada, ó Jesus, porque Tu és tão amoroso, Tu és tão zeloso para com o Teu povo. E a cada domingo, a cada início de semana, nós somos fortalecidos através do Teu Espírito Santo. Continue a guiar-nos no decorrer desta semana e que possamos sentir a Tua presença, sentir o Teu cuidado e permanecermos gratos, firmes na Tua palavra, firmes contigo, Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica e o abraço carinhoso da sua pastora. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e caminhem conosco e que todos digam amém. Glória a Deus. Que Deus te dê uma semana de paz. Estou triste e minha alma está cansada. Quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio até que venhas
ao meu lado sentar. Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar por sobre o mar. Forte sou quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar por sobre o mar. Forte sou quando estou sobre seus ombros, Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar.